Vivemos tempos de incerteza, onde muitas perguntas sobre o futuro permanecem sem resposta. Em meio ao caos e às mudanças que vemos ao nosso redor, há uma questão que ecoa na mente de milhões: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Durante décadas, essa dúvida tem gerado debates fervorosos, divisões e até confusão entre os próprios cristãos. Enquanto alguns acreditam firmemente que Deus não permitirá que seu povo sofra a iminente destruição que o anticristo trará, outros argumentam que a igreja precisará passar pelo teste final de fé. A verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. E o que as profecias realmente dizem sobre isso? O que está oculto nas Escrituras que talvez ainda não tenhamos compreendido totalmente? Muitos vivem na expectativa de uma intervenção divina iminente, enquanto outros questionam se já estamos no início desse período de caos e sofrimento. Afinal, com os constantes avanços tecnológicos e os sinais dos eventos globais, seria possível que o arrebatamento esteja mais próximo do que pensamos? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como nos preparamos para o futuro. A verdade está prestes a ser revelada, mas será que estamos prontos para recebê-la? Se você já se perguntou sobre o destino da igreja nos tempos finais, prepare-se. As respostas estão por vir. A questão do arrebatamento tem dividido teólogos e fiéis ao longo dos séculos, e não é difícil entender o motivo. De um lado, temos os adeptos do pré-tribulacionismo, que acreditam firmemente que Deus poupará sua igreja do caos e sofrimento iminentes. Eles veem as Escrituras como um aviso urgente de que antes do reinado do Anticristo, a igreja será retirada da terra, preservada da grande tribulação. É uma visão confortadora, não é? A ideia de que seremos protegidos no momento mais sombrio da humanidade, enquanto os eventos globais desmoronam ao nosso redor. Por outro lado, o pós-tribulacionismo traz uma perspectiva mais desafiadora, a de que a igreja passará pelo período de tribulação junto com o resto da humanidade. Aqueles que seguem essa linha de pensamento acreditam que o arrebatamento ocorrerá após a destruição iminente causada pela grande tribulação. A fé aqui se transforma em um teste supremo, onde o sofrimento não é um castigo, mas uma preparação para a segunda vinda de Cristo. Em nossas vidas, vemos desafios que às vezes parecem insuportáveis, mas é justamente nesses momentos que nossa fé é lapidada, assim como o que se propõe na teoria pós-tribulacionista. O que está em jogo é mais do que uma questão de cronologia dos eventos bíblicos. As duas vertentes impactam diretamente a forma como vivemos a nossa fé diariamente. Se acreditamos no pré-tribulacionismo, vivemos na expectativa de uma fuga iminente, preparados a qualquer momento para o arrebatamento. Se seguimos o pós-tribulacionismo, sabemos que precisaremos enfrentar o caos e a destruição iminente, e isso molda nossa resiliência. De qualquer forma, a certeza de que o Anticristo trará um período de grande tribulação é algo que nos faz refletir sobre nossa prontidão espiritual. Esse debate está longe de acabar, e talvez o mais sábio seja manter a mente aberta enquanto estudamos as profecias. Independentemente da teoria, há um fato inegável: o que nos une é a crença no retorno de Cristo. Mas, enquanto aguardamos, surge outra questão intrigante: será que a forma como a cultura moderna aborda o tema do arrebatamento está distorcendo a verdade revelada nas Escrituras? Vivemos em um mundo onde filmes, livros e até séries de TV tentam capturar a atenção do público com histórias de fim dos tempos. Quem nunca viu uma dessas narrativas apocalípticas, onde o caos reina e a destruição iminente é tratada com uma dose de suspense hollywoodiano? O problema é que em muitos casos, essas representações tendem a deturpar as profecias bíblicas, confundindo os fiéis sobre o verdadeiro significado do arrebatamento. A cultura moderna, com suas produções cheias de efeitos especiais, alimenta o mito, criando versões sensacionalistas que pouco têm a ver com o que as Escrituras realmente dizem. Esse bombardeio cultural gera uma falsa sensação de entendimento. Muitos acabam acreditando que o arrebatamento e a tribulação se parecem mais com uma ficção cinematográfica do que com um evento espiritual de profunda importância. É nesse ponto que precisamos tomar cuidado. Não podemos deixar que essas influências distorçam nossa percepção da verdade. A palavra de Deus é clara em suas advertências, mas é necessário que mergulhemos no estudo das Escrituras e não simplesmente aceitemos o que é transmitido por filmes ou teorias conspiratórias. Talvez seja a hora de desligarmos a TV e abrirmos a Bíblia.
E não é apenas no entretenimento que vemos essa influência. Nos dias de hoje, as redes sociais estão repletas de profetas e teóricos do arrebatamento, que misturam previsões catastróficas com teorias infundadas. Há quem diga que estamos à beira de um colapso tecnológico ou que certos avanços científicos são sinais diretos da vinda do anticristo. Precisamos ser criteriosos ao discernir o que é uma verdadeira revelação divina e o que é puro mito moderno. A cultura popular adora sensacionalismo, mas a verdade, amigos, está em algo muito mais profundo do que qualquer conspiração digital. Portanto, é nossa responsabilidade questionar: estamos sendo influenciados mais pela cultura ou pelas escrituras? O que vemos nas telas é realmente um reflexo do que Deus nos disse? E falando nisso, será que os eventos globais atuais estão nos mostrando que vivemos nos últimos dias? É impossível ignorar os eventos globais que testemunhamos hoje. Guerras, crises econômicas, catástrofes naturais e avanços tecnológicos que parecem desafiar os limites da nossa compreensão. Muitos se perguntam: isso tudo seria um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias? As profecias bíblicas falam de um período de grande caos e sofrimento antes da segunda vinda de Cristo, e para alguns, os eventos atuais são a confirmação de que a destruição iminente está à porta. No entanto, precisamos questionar: o que a Bíblia realmente nos diz sobre esses sinais? Na verdade, muitos dos sinais mencionados nas Escrituras podem ser interpretados de várias maneiras. Por exemplo, ao longo da história, grandes desastres naturais e períodos de guerras já ocorreram, mas a humanidade sobreviveu. Então, o que faz o nosso tempo tão especial? A diferença pode estar nos avanços tecnológicos e na velocidade com que a informação circula. Hoje, temos acesso instantâneo a notícias sobre crises globais, o que amplifica a percepção de que o mundo está prestes a colapsar. Mas será que a mera intensidade das notícias significa que o fim está próximo? No entanto, também há aspectos bíblicos que parecem se alinhar com os nossos dias. Jesus advertiu que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, e o espírito do anticristo estaria mais presente do que nunca. Vemos hoje líderes mundiais e figuras influentes promovendo ideologias que afastam as pessoas de Deus. Há um sentimento generalizado de desesperança, e muitos começam a se perguntar se a humanidade está mesmo seguindo o caminho da destruição profetizada. Diante disso, é difícil não refletir se estamos, de fato, testemunhando os primeiros sinais do Apocalipse. Ainda assim, a pergunta persiste: devemos interpretar esses eventos como um aviso de que o arrebatamento está próximo? Ou será que estamos lendo demais nas circunstâncias? E mais importante, qual o papel da igreja durante esse período de tribulação que parece se aproximar? Diante de tudo o que está acontecendo, surge a grande questão: qual será o destino da igreja durante a grande tribulação? Será que Deus nos protegerá através do arrebatamento, poupando-nos de todo o caos e sofrimento que está por vir? Ou estaremos destinados a passar por esse período, como um teste supremo de fé? É algo que divide opiniões entre estudiosos e fiéis. O pré-tribulacionismo nos diz que Deus, em sua misericórdia, não permitirá que sua igreja sofra o tormento imposto pelo anticristo e pelo mundo em desordem. Para os que seguem essa crença, há uma esperança consoladora de que seremos arrebatados antes que a destruição iminente atinja seu auge. No entanto, o pós-tribulacionismo sugere uma realidade mais dura, porém profunda: a igreja passará pela tribulação como uma forma de purificação e fortalecimento espiritual. Nesse cenário, os fiéis enfrentarão o mesmo sofrimento que o resto do mundo, mas com a confiança de que Deus estará ao nosso lado, nos sustentando em meio ao caos. Para muitos, isso reforça a ideia de que nossa fé será forjada no fogo da adversidade. E quem nunca enfrentou momentos difíceis que acabaram por fortalecer ainda mais sua fé? Se pensarmos bem, essa questão nos leva a uma reflexão pessoal sobre como vivemos nossa fé no dia a dia. Seremos capazes de resistir às pressões do mundo sem desviar nossos olhos de Deus? Mesmo que a tecnologia avance e as tentações sejam cada vez maiores, precisamos estar firmes. Talvez a tribulação que muitos esperam já esteja, de certa forma, presente em nossas vidas, por meio das batalhas diárias que enfrentamos para manter nossa espiritualidade intacta. Portanto, a pergunta que fica é: estamos prontos para o que quer que Deus tenha reservado para nós?
Seja através do arrebatamento ou da resistência durante a tribulação, nosso papel como igreja é claro: permanecer fiéis até o fim. Agora, cabe a nós refletirmos: como podemos nos preparar melhor para esses dias de incerteza que se aproximam? Agora que exploramos a fundo esse enigma que tanto nos intriga, a grande pergunta permanece: estamos prontos para aplicar tudo o que aprendemos? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento ou a igreja passará pelo teste da grande tribulação. E isso nos coloca diante de uma decisão importante: como estamos vivendo nossa fé? Será que estamos verdadeiramente preparados espiritualmente para os eventos globais que se aproximam e o surgimento do Anticristo? Mais importante ainda, como você vai se preparar a partir de agora? Pense bem: será que nossa vida reflete a urgência desses tempos? O que podemos fazer para nos fortalecer espiritualmente? Ler as Escrituras, estudar as profecias e estar prontos para o que Deus revelou. Talvez seja o momento de reavaliar suas prioridades e agir com a sabedoria de quem sabe que a destruição iminente pode estar mais próxima do que imaginamos. Será que você está vivendo de acordo com o propósito divino? Se isso tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará aprendendo mais sobre este tema vital e estará mais preparado para enfrentar os dias vindouros com fé e discernimento. Não deixe para amanhã: o que está por vir pode ser muito maior do que imaginamos.